Bom dia, irmãos. Boa tarde já, meio-dia e 10. Da última vez que eu preguei, eu demorei 1 hora na pregação. E como dizia a antiga presidente do Brasil, a gente chega na meta e a gente dobra a meta, né? A gente não vai dobrar a meta, não. Espero que fique bem abaixo desse tempo. E clamo a Deus pela misericórdia dele para mim e para os irmãos também. E que nessa manhã nós continuemos caminhando em primeiro a Timóteo e aprendendo o que Paulo queria dizer a seu discípulo e aquilo que nós podemos aplicar às nossas vidas e na nossa igreja também nos dias de hoje. Quando a gente olha para o mundo cristão, não é a editora Mundo Cristão, mas quando a gente olha para o mundo cristão hoje em dia, e especialmente para os evangélicos, e particularmente ainda para o cristianismo que a gente vê nas Américas, na América do Norte e na América do Sul, a gente vê que muito do que surge daquelas igrejas, daquele local específico, nem sempre tem grande base bíblica ou muitas vezes não tem nenhuma base bíblica. A gente vê muitas teorias, alguns tipos de mensagens sendo propagadas e que tem pouca base bíblica. E isso é um bocado tramado, porque se nós lembramos que aquilo que sai do púlpito é pregação para a vida ou para a morte, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que diz. Quando a gente diz que é pregação para a vida ou para a morte, é para a vida, porque no mundo nós temos uma malta de zumbis que precisam desesperadamente de um antídoto para essa morte eterna que eles têm, e o antídoto é Jesus. Da mesma forma, se nós pregamos morte ou pregamos algo que não é bíblico, nós pregamos condenação e nós não somos usados pelo Espírito Santo para o resgate e reconciliação daqueles que precisariam de Cristo. Cristo é a solução para o mundo. Essa é a mensagem evangélica de sempre, não há por que mudar, a gente vai bater nesse martelo para o resto da vida, porque Cristo é a resposta. Foi a resposta para a nossa vida, foi a resposta para muitos dos pais e avós dos que estão aqui, e vai ser a resposta para os nossos filhos, netos e para toda uma geração até que Ele venha. Ele é a resposta e Ele vai ser a resposta final para tudo. Então, a questão é que se a gente vai à palavra de Deus, se nós vamos à palavra de Deus, nós percebemos que heresias e erros são pregados desde o início do cristianismo. Na verdade, desde o Antigo Testamento há muitos erros pregados, e no Novo Testamento a gente vê isso muito claramente. E sabendo que durante séculos isso foi combatido por homens e mulheres santos que se empenhavam em aplicar nos púlpitos aquilo que a palavra de Deus prega e diz de forma fiel e íntegra, nós precisamos entender como é que chegamos até hoje e o que o livro de 1 Timóteo, o que Paulo pode dizer em 1 Timóteo 4, versículos 1 a 5, a respeito disso. Então, eu já peço que os irmãos abram em 1 Timóteo 4, versículos 1 a 5. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu queria fazer uma pequena recapitulação de tudo aquilo que a gente já viu até agora. Timóteo era discípulo de Paulo. Paulo colocou Timóteo como pastor da igreja de Éfeso e ele colocou Timóteo lá para resolver alguns problemas que haviam na igreja, entre eles a falsa doutrina, falta de ordem na adoração, necessidade de líderes qualificados, isso que a gente vê quando ele fala as especificações dos presbíteros e dos diáconos, a gente viu isso já anteriormente, e o materialismo. Essas cartas que Paulo escreveu têm função de auxiliar Timóteo no papel pastoral que ele exercia naquela comunidade. No domingo passado, Mateus pregou em Timóteo 3, 1 Timóteo 3, e esse é um momento de transição no texto. As 3 primeiras cartas de 1 Timóteo, são cartas, os 3 primeiros capítulos são uma parte mais, como assim, a gente pode dizer, um pouco mais pastoral, um pouco mais alegre, é um tom mais alegre, é uma mensagem mais leve, por assim dizer, e os 3 capítulos finais, começando agora no capítulo 4, são uma mensagem um pouco mais dura, são alertas, são exortações de Paulo a Timóteo para que ele faça funcionar a igreja. Havia, como nós vimos, muitos problemas naquela igreja, e Timóteo, novo do jeito que era, caiu de paraquedas ali, porque Paulo confiava na qualidade e na capacidade daquele servo para resolver aquelas questões todas. Então, chegamos no capítulo 4, os 5 primeiros versículos. Vocês vão ler junto comigo, mas o que eu queria dizer sobre esse texto é uma grande frase. Do versículo 1 ao versículo 5 é uma frase só. Então, Paulo começa a frase no versículo 1, o ponto final só vem no versículo 5, e parece
quando a gente está escrevendo uma mensagem para alguém e a gente está querendo colocar muita coisa na mensagem, a gente não para de dar ponto final, só sai colocando novas frases e tudo vai se intercalando. Pela misericórdia de Deus, Paulo era um pregador muito melhor do que eu, e aquilo que ele disse em 5 versículos, numa longa frase, dá para compreender perfeitamente, porque pela graça e misericórdia de Deus, Deus revelou isso através do Espírito Santo e revela isso a nós também. Mas, dada a urgência, dada a necessidade e a importância daquilo que Paulo queria dizer para Timóteo, parece que ele saiu escrevendo, é um termo muito brasileiro, desandou a escrever, não sei como é que eu vou falar isso em português de Portugal, de uma forma urgente, de uma forma muito, muito furiosa, por assim dizer, porque ele tinha necessidade de que Timóteo entendesse esse ponto e que aqueles problemas que aconteciam naquela igreja fossem disseminados de uma vez por todas. Vamos ler o que quer dizer essa grande frase que Paulo escreveu a Timóteo e depois a gente vai pensar em alguns pontos específicos sobre os detalhes dessa frase. Diz o seguinte, vou ler na minha versão, você acompanha na sua. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que é uma longa frase? Ele não para. Ele coloca muita informação em uma oração somente. E tem tanta coisa, tanta verdade para a gente aprender nesse trecho, que precisamos pedir direcionamento de Deus e a iluminação do Espírito Santo nesse momento. Então eu vou orar, peço que vocês curvem suas cabeças enquanto oramos. Senhor Deus e Pai, obrigado porque a Tua palavra era verdade naquela época, foi verdade para Timóteo enquanto ele pastoreava aquela igreja e é verdade para nós aqui na Graça hoje, enquanto vivemos igreja, enquanto vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres fiéis que têm combatido, Pai, as heresias que têm surgido nos púlpitos, heresias essas que surgem até hoje, Pai. Então tem misericórdia de nós, Deus, nos mantém firmes a Tua palavra, mantenha o nosso coração e a nossa mente cativos a Ti, para que nós não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita em momento algum, mas sempre continuemos com os olhos fitos em Cristo Jesus na cruz, morto, ressurreto por nossos pecados, Senhor. Não permita, ó Pai, que essa igreja ou as igrejas as quais nós amamos aqui nessa cidade, ó Pai, se afastem dessa verdade. Não permita que os pastores que nós amamos e conhecemos aqui e tantos outros que têm vindo para trabalhar nesse país e tantos outros que o Senhor tem levantado aqui dentro, se afastem dessa verdade, ó Pai. Essa é a verdade que vai dobrar os joelhos de Portugal diante de Ti, Senhor, e essa é a verdade que dobrou um dia os nossos joelhos diante de Ti, e essa é a verdade que nós precisamos, Senhor. Ser glorificado e exaltado no dia de hoje, Pai. É o que pedimos no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Então, é uma frase muito longa e a gente vai quebrar ela em pequenos trechos. Paulo começa no versículo 1 dizendo: ora, o Espírito afirma. Nesse trecho dos versos 1 a 5, Paulo repete a Timóteo a advertência que vemos em Atos 20, 29 a 31. E o texto de Atos diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo já havia, tempos antes, advertido aquela mesma igreja dos perigos que poderiam surgir, dessas heresias que poderiam surgir. E aqueles diáconos foram avisados, e aparentemente eles não fizeram um bom serviço em manter essas heresias longe da igreja de Deus. Talvez por isso, um pouco antes desse capítulo, Paulo tenha dito a Timóteo quais são as especificações dos diáconos e dos presbíteros. Era preciso que aqueles homens fossem blindados, por assim dizer, contra as heresias que estavam sendo pregadas. Era preciso que fossem homens íntegros. Era preciso que fossem homens cheios do Espírito Santo. Não que aqueles primeiros diáconos com quem Paulo conversou em Atos não fossem cheios do Espírito Santo, mas certamente
eles falharam na missão de pregar o evangelho de forma íntegra e afastando assim as heresias que haviam naquela cidade. Ao longo do Novo Testamento, nós vemos um constante alerta iniciado em Jesus, em Mateus capítulo 24, a respeito dos falsos mestres e enganadores que surgiriam no meio da igreja. Não é uma notícia nova aqui. O que Paulo está falando para Timóteo não é algo que, se nós acompanhamos o Novo Testamento, não é algo que, olha, surgiu heresia. Não é algo novo. É algo que a gente já sabia que aconteceria. Jesus diz que isso aconteceria, que viriam homens enganadores se passando por Cristo para que enganassem a igreja. Então, nós deveríamos estar preparados para isso. Continuando, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar é um verbo grego que significa se afastar ou abandonar. Paulo diz que alguns daqueles que deram ouvidos à heresia pregada em Éfeso se afastaram da igreja e do convívio dela. Foram pessoas que eram amadas, estavam no seio da igreja, como todos nós aqui estamos, que deram ouvido à heresia que era pregada e que se afastaram de Cristo por causa dessa heresia. Há no Novo Testamento uma clareza em relação a essas pessoas que dão ouvidos a heresias e se afastam da igreja, por assim dizer. Isso acontece em outros trechos, e embora o termo apostasia ou apostatar não aparece tanto assim no Novo Testamento, ainda assim a referência a pessoas que se afastam da igreja e do convívio dela é comum. A gente vê isso em outros momentos. E, de forma geral, o que o Novo Testamento diz a respeito dessas pessoas é que elas nunca conheceram de verdade a Jesus Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que têm um contato de fato com Cristo, que conhecem de fato a Cristo, são regeneradas pelo Espírito Santo, não vão se afastar dele. Até porque a promessa dele é que ele não abriria a mão de nenhum desses que ele chama. A questão é, pessoas que se afastam do seio da igreja provavelmente não conheceram a Jesus de verdade. O que denota dois problemas. O primeiro problema é a responsabilidade da igreja em pregar a Cristo exclusivamente. A mensagem desse púlpito deve ser Cristo e somente Cristo. Como Paulo diz, pois nada fiz saber entre vós senão Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem central da igreja. Em qualquer texto que nós pregamos, nós temos como ver Cristo e como pregar Cristo. A verdade é essa. Cristo é revelado em toda a Escritura. Então, a responsabilidade da igreja é pregar Jesus. Então, parte da responsabilidade por pessoas que se afastam é da igreja. Parte da responsabilidade da própria pessoa, que não buscou conhecer o Cristo que foi pregado para ela. As pessoas também nós precisamos nos empenhar em aprender mais de Jesus. Nós precisamos nos empenhar em ler as Escrituras, em ter um relacionamento de verdade com Jesus. Esse relacionamento com Jesus se dá através da oração e através do convívio com os irmãos. É assim que a gente conhece Jesus. É vendo como Jesus atua um na vida do outro. A gente tem uma coisa que acontece bastante, principalmente com as redes sociais, isso é normal que aconteça, porque a gente vê o que as pessoas postam e muitas vezes nós temos inveja, porque nós queríamos aquela vida, nós queríamos aquilo. Enfim, um bom exercício que nós poderíamos fazer é, se um irmão posta alguma coisa que é uma bênção para ele, que nós também gostaríamos, porque nós somos pessoas assim, talvez devêssemos orar e agradecer porque Deus foi bom com aquela pessoa. Talvez devêssemos orar e agradecer porque Deus foi, olha, que bom que o Senhor abençoou aquela pessoa. Não desejar aquilo, mas desejar que Deus abençoe pessoas. É bom que Deus abençoe pessoas. É bom nós vermos como Deus abençoa pessoas, porque assim a gente vê que Deus vive, e Deus age, e Deus está ativo no mundo. Se Deus não abençoasse ninguém, a gente ficasse aqui falando de um livro que, na verdade, nada de novo acontece, nenhuma palavra nova é dita, fato. Mas como se pessoas não sentissem o toque do Evangelho, como se pessoas não sentissem o chamado de Cristo para segui-las, como se nós não víssemos Deus abençoando pessoas que precisam e têm necessidade, a gente não cresceria na nossa fé. É através do testemunho dos irmãos que nós crescemos também na fé. Não para a nossa inveja. Se nós somos invejosos, o problema é nosso, que Deus elimine esse pecado de nossa vida. Mas para que nós cresçamos em ver que Deus age. E Ele age na nossa vida também. Talvez a gente precise tirar o olho da vida dos outros e colocar mais o olho na nossa vida e fitar os olhos em Cristo para perceber quantas bênçãos, quantas maravilhas Ele tem derramado em nossas vidas. Ainda no versículo 1, Paulo diz: apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios.
Talvez essa seja a parte mais interessante desse versículo, pelo seguinte: o apóstolo Paulo diz claramente de onde procedem esses ensinamentos. O apóstolo Paulo diz claramente de onde procede toda heresia. O apóstolo Paulo diz claramente de onde procede todo o erro doutrinário. Quando a gente lembra em Lucas 11, Jesus, quando ele é afrontado, porque Jesus expulsa o demônio de uma pessoa, e aqueles que estavam próximos dizem, é por Satanás que ele expulsa demônios. E Jesus diz assim, olha, se é por Satanás que eu expulso demônios, então Satanás está dividido. E um reino dividido não subsiste. O ensino que Jesus estava dizendo era, olha, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O ensino daquele momento onde Jesus é acusado de expulsar demônios por Satanás é esse. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É importante a gente entender isso, porque Jesus diz claramente que o grande inimigo nosso, o grande inimigo da igreja, o grande inimigo de cada cristão é Satanás. A igreja parece que perdeu um pouco a seriedade em afirmar quem é o grande inimigo de nossas almas. Paulo não teve medo, vergonha ou cautela em afirmar que qualquer ensino contrário às verdades das Escrituras é proveniente de Satanás. A igreja do século XX, por muitas vezes, parece que tem receio de afirmar isso e prefere dizer que nossa luta é contra a cultura, nossa luta é contra ideologias, nossa luta é contra o sistema, entre aspas. O sistema é o culpado de tudo e ninguém sabe quem é o sistema, na verdade. Nossa luta é contra Satanás. Nossa luta é contra o diabo. O diabo existe. Se nós perdemos de vista isso, a gente perde a vista de quem nós estamos lutando lá fora. É contra o diabo. Nós lutamos contra ele. As armas da nossa guerra são armas espirituais, com certeza, mas nós lutamos contra um inimigo espiritual. Muito mais do que brigar contra a ideologia de gênero ou qualquer coisa que a gente levante como grande vilão daquele momento, precisamos saber que, no fundo, estamos lutando contra Satanás. E parece que essa mensagem é sobre Satanás, e não é. A igreja precisa entender isso. Se nós perdermos a visão da batalha espiritual a qual nós travamos diariamente, nós vamos achar que tudo se resolve de uma forma muito filosófica, muito cultural, muito, porque eu li isso, eu li aquilo. Não, nossa luta se batalha, se luta mesmo com os joelhos dobrados, oração, jejum, porque é assim que nós vencemos o inimigo, resistindo a ele e levando a verdade do Evangelho a outras pessoas para que a luz se espalhe e a escuridão acabe. Paulo não hesitou em dizer claramente de onde vêm esses erros doutrinários. E aqui cabe também um parêntese. Aquilo que nós vemos hoje em diversas igrejas, tanto em Portugal, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo essas igrejas chegam. Precisa ser combatido, aquilo que é erro, aquilo que é heresia, aquilo que é absurdo, precisa ser combatido como se combate Satanás. Isso não vai ser uma luta simplesmente filosófica, ou uma luta simplesmente de textos, ou é uma luta de oração, pedindo que Deus transforme vidas de pastores que têm caído nesse engano e vidas de pessoas que têm ido atrás do erro que esses pastores têm pregado. Precisamos encarar isso dessa forma. É uma luta espiritual. É uma batalha grande que nós temos travado contra o inimigo. E ele faz de tudo para levar aqueles que ele quer. O diabo sabe que ele perde. O diabo sabe qual é o fim dele. Mas ele sabe também que ele não vai cair sem machucar alguns soldados. E sem levar com ele alguns soldados também. Precisamos estar atentos a isso. Verso 2. Começa assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Essa frase, pela hipocrisia dos que falam mentiras, poderia ser melhor traduzida como os hipócritas que mentem. São pessoas que se transvestem de santidade, pessoas que fingem ser algo que na verdade não são e mentem para o rebanho de Cristo. Homens e mulheres que ao longo de centenas de anos têm utilizado os púlpitos de diversas igrejas para proclamar ensinos satânicos. Paulo acabou de falar de onde provém esses ensinos. Então, se esses ensinos vêm de Satanás, são ensinos satânicos. Aqui também a utilização do termo cauterizar. Hoje em dia, a cauterização é um recurso utilizado na medicina para tirar um membro ou alguma parte de algum órgão
ou se não para colar tecido também, tecido pele, com eletricidade ou produtos químicos. Mas o que Paulo está falando aqui como cauterização é algo que já é utilizado há milênios em guerras, principalmente. E Paulo, lembremos, estava no contexto romano. O próprio Paulo era um cidadão romano, ele sabia como os romanos em guerra se portavam. Então a cauterização que era utilizada naquela época era um pouco mais brutal do que a cauterização utilizada hoje pelos médicos nos centros cirúrgicos. Numa guerra, quando membros eram decepados, havia o grande risco dos soldados morrerem de hemorragia. Então, o que os médicos de campo faziam era aplicar um pedaço de ferro quente naquele ferimento para que aquele tecido se colasse novamente e o sangue parasse de fluir. Ou jogava óleo quente no ferimento para que aquela carne fritasse, basicamente, e assim o sangue também parasse de fluir e a pessoa não morresse de hemorragia. A questão é que esse tipo de cauterização, que não era nada muito legal de acontecer, com certeza, eu não gostaria de passar por isso, deixava uma cicatriz muito feia, claro, não era nada bonito de se ver, mas ao mesmo tempo, por causa da brutalidade, por causa da intensidade daquilo que era passado na pessoa, aquela parte do tecido perdia completamente a sensibilidade, porque as terminações nervosas eram completamente destruídas nesse processo. Então, quando Paulo fala de mentes cauterizadas, ele está falando de pessoas que não têm mais, como é que eu vou dizer? Não tem mais nenhum tipo de filtro na mente. São pessoas que não sentem, são pessoas que não têm mais como sentir a direção do Espírito Santo ou a própria voz do Espírito Santo a guiá-las. E são pessoas que não sentem o menor remorso por pregar uma mentira que vai levar pessoas à morte, que vai levar pessoas à perdição eterna. São pessoas que não sentem mais. A mente desses pastores, dessas pessoas que enganavam o povo, era uma mente que não sentia remorso algum por aquilo que estava sendo feito. Com certeza o Jonatas sente isso, e qualquer pessoa que prega, ou qualquer pessoa que tem se empenhado no ministério, sente um peso absurdo por aquilo que prega. E deve sentir. Um peso de saber que aquilo que está sendo levado ao púlpito não é uma mensagem nossa, não é algo que eu escrevi, não é algo que o Jonatas escreveu, não é algo que o Mateus escreveu, nem que o Ura escreveu. É algo que vem de Deus. É um peso absurdo isso, porque é uma responsabilidade, e você não dizer nada que vá contra o texto bíblico, não dizer nada que vá contra o ensinamento de Cristo. Então, se você tem pessoas que param de sentir esse peso e não tem mais vergonha, não tem mais medo, não tem mais temor do Senhor, não tem mais temor da santidade de Deus e da sua palavra, essas pessoas vão pregar o que elas quiserem. Elas não têm... Por que eu haveria de pregar uma verdade se isso não vai me trazer benefício nenhum? Na verdade, que essas pessoas buscam um benefício próprio. Então, é triste isso. Eram pessoas, como assim ainda hoje há, que não tem mais nenhum tipo de temor por Deus. Verso 3. E essas pessoas que mentem, são hipócritas e que não têm mais temor por Deus, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade. E aqui a gente tem uma amostra do que é que esses falsos mestres ensinavam. Eles ensinavam esse ascetismo, essa abstinência do casamento, e na verdade o que a gente está falando aqui dentro do casamento é do sexo dentro do casamento, e também ensinavam essa abstinência de comida. E a questão é que isso tem uma parcela de verdade. O celibato e o jejum são ensinamentos bíblicos. O celibato e o jejum é algo que dentro da comunidade judaica já existia. Não é algo ruim, é algo bom para o proveito espiritual, mas a questão é, essas práticas espirituais não salvam ninguém. Praticar o celibato ou praticar o jejum não salva ninguém. São realmente... certamente atividades que trazem grande proveito espiritual para quem as pratica, mas elas não salvam. Quem salva é Cristo e sua obra vicária na cruz. Não é o celibato, não é o deixar de comer determinadas comidas, não é o jejum por X tempo de qualquer coisa, não é isso que salva.
Isso pode trazer grandes benefícios espirituais para a pessoa que os pratica, mas certamente não salva ninguém. E o que aqueles mestres ensinavam era que você podia alcançar a salvação ao praticar essas coisas. Ou seja, a gente precisa falar um pouco de onde surgiu isso, onde são as duas correntes que poderiam ter surgido esses caminhos. A gente está falando de Éfeso, mas as duas correntes que poderiam ter chegado até lá, que traziam esse tipo de ensinamento, eram os judeus essênios, o que é pouco provável. Os essênios eram judeus que viviam reclusos, pessoas que viviam em comunidades separadas. Nem todos se abstinham do casamento, alguns se casavam, mas os líderes geralmente eram celibatários. Eles praticavam jejum e eles, na verdade, eles tiveram um grande benefício na história da preservação da Bíblia, porque uma comunidade específica deles, que vivia nas colinas do Mar Morto, preservou 51 dos livros do Antigo manuscritos de livros do Antigo Testamento, que é a comunidade de Qumran. Então, os essênios, na verdade, tiveram um grande proveito até na história e geografia bíblicas. Mas a grande possibilidade desse ensinamento ascético ter chegado aos Efésios era do pensamento grego moderno daquela época. A filosofia grega e a ideia de que a matéria é má e a alma é boa poderia ter chegado a alguns líderes daquela localidade e poderia ter influenciado para que eles ensinassem esse tipo de pensamento. A questão é que, como Paulo diz e como a gente vê ao longo das Escrituras, isso não poderia estar mais longe da verdade. Paulo ensina o contrário disso. Tanto o casamento e o que realmente tratamos aqui, como eu falei anteriormente, é o sexo dentro do casamento, quanto o alimento são criação de Deus para serem recebidos com gratidão pelos homens. Deus criou o casamento em Gênesis para a alegria do homem e da mulher, para a multiplicação do gênero humano e principalmente para que Deus fosse glorificado entre as famílias da terra. Deus deu ao homem e à mulher capacidade física e sensorial de sentir prazer e assim glorificá-lo nisso. Seria um grande absurdo nós falarmos que o casamento é meramente para apropriação. O casamento é para o prazer do homem e da mulher. Deus criou isso com a vista na glória dele, para que as famílias da terra fossem abençoadas assim. É importante a gente pensar nisso. Deus não é um Deus que quer meramente que nós obedeçamos regras e façamos as coisas de maneira mecânica. Deus não é um Deus maquiavélico. Deus não joga damas ou xadrez conosco. Deus, ele intenta pelo nosso prazer também. Ele intenta pela nossa alegria. Deus permite que nós sintamos gostos diferentes de diversos temperos e comidas para que a gente tenha prazer no alimento. É óbvio isso. Deus é um Deus de festa. O primeiro milagre que Jesus operou foi num casamento. Não é à toa isso. Não é à toa. Jesus participava daquele momento, ele estava lá e ele fez o melhor vinho que aqueles mestres de cerimônia já tinham experimentado. Nenhum deles tinha experimentado vinho tão bom quanto aquele que Jesus fez. Vinho alcoólico, meus irmãos batistas, não vinho suco de uva. Os brasileiros ficam falando de suco de uva, era vinho alcoólico. Então a gente precisa ter essa percepção. Jesus, sendo Deus encarnado aqui na terra, o próprio Deus faz as coisas para o prazer do homem. Se a gente abrir mão disso, a gente abre mão de uma grande experiência espiritual que é. O casamento é uma experiência espiritual também. A refeição. Olha, nós temos grandes momentos de Cristo à mesa com seus discípulos. São momentos importantes e espirituais. É importante a gente ter essa percepção. Não é ruim que o homem se case, não é ruim que a mulher se case, não é ruim que o homem aprenda a fazer boas comidas e a mulher aprenda a fazer boas comidas e que todos tenham boas refeições, não é ruim. Isso é glorioso para o nome de Jesus. Jesus é glorificado na nossa alegria quando juntos à mesa como irmãos partilhamos o alimento e falamos das coisas do alto. Jesus é glorificado nisso, ele é magnificado no relacionamento dos seus irmãos. E é como eu falei no início, é assim que nós crescemos em Cristo, é assim que nós crescemos para a glória de Jesus, porque nós compartilhamos daquilo que ele tem feito em nossas vidas e nos alegramos uns com os outros e também nos entristecemos uns com os outros. Isso é parte de ser igreja. Isso é parte de ser igreja. Provavelmente aqueles irmãos em Éfeso não estavam mais nem partilhando disso. Porque se havia um ensino em que o alimento era mau, o casamento era mau, como há o compartilhar um com o outro? Não havia mais festa de casamento? Não havia mais refeições? Que lástima.
Que lástima, que absurdo isso. A festa de casamento é boa para quem não é padrinho. Para quem vai como convidado, a festa de casamento é sempre boa. Para quem é padrinho, tem que escolher roupa, enfim. Desculpa o adendo, porque eu lembrei das vezes que eu e minha esposa fomos padrinhos e sempre foi... amamos o casal e odiamos ser padrinhos. E aqui chega no ápice do ensinamento de Paulo para Timóteo, nesse momento, o início do capítulo, do versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom. Tudo o que Deus criou é bom. Deus é perfeito em todos os seus atos. Tudo aquilo que Ele criou é bom, desde o casamento ao alimento. Essas coisas são boas em si. O homem é que vai lá e perverte tudo. A gente precisa entender isso. O casamento é bom, o alimento é bom, e aí vai o homem e estraga a coisa toda, porque esse é o nosso papel aqui na Terra. E aqui a gente precisa desenhar uma linha muito firme e mostrar como é que nós, pecadores imundos, subvertemos aquilo que Deus criou em perfeição. Abusos no casamento não são bons. O adultério não é bom. A gula não é boa. O desperdício de alimentos é mal. Tudo isso é mal e satânico. Nada disso foi criado por Deus. Nada disso veio com a aprovação de Deus. Abusos, adultério, gula, nada disso veio com a vontade de Deus. Isso tudo veio com a perversão do pecado. E quem é que colocou o pecado na raça humana? Satanás. É o inimigo que vem e perverte as coisas. E o homem vai e acha que nelas pode ter mais prazer do que naquilo que Deus criou para a glória dele. Nós nunca teremos mais prazer em coisas pervertidas do que naquilo que Deus criou para a própria glória dele. Nunca. O prazer pode ser momentâneo. Eu fui membro de uma igreja no Rio e o pastor sempre dizia isso. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é bom. O problema é justamente esse. O pecado, o fruto do pecado momentâneo é bom, porque é o prazer instantâneo. Aquilo é bom não no sentido de filosoficamente bom, faz a pessoa se sentir bem, mas é mal, porque o fruto daquilo é eternamente depravado. A gente não pode pensar em trocar minutos de prazer por uma eternidade de alegria e regozijo, porque vive na presença e para a glória de Jesus Cristo. Quando a gente vê Paulo falando em Romanos 12 da transformação da nossa mente, quando o Espírito transforma a nossa mente, ele permite que nós vejamos as coisas de cabeça para cima. É como se o mundo apresentasse tudo para a gente de cabeça para baixo, porque o mundo vem e deforma e distorce tudo aquilo que Deus criou. E o Espírito vem, muda a nossa mente, transforma a nossa mente de forma que nós possamos ver como Deus tinha a intenção de criar aquilo. E a gente pode, assim, viver de uma forma muito mais alegre, porque a gente passa a ter alegria e prazer naquilo que Deus criou, como Ele criou para termos prazer naquilo. Deus nos chama para ter prazer nele, encontrar satisfação nele, o fim supremo, a finalidade do homem. O homem foi criado com essa finalidade, glorificar a Deus e deleitar-se nele eternamente. O homem foi criado com essa finalidade. Deus criou você, criou a mim com essa finalidade, glorificarmos a Ele e termos eterno gozo nele, deleite eterno no Senhor. Essa foi a finalidade com a qual nós fomos criados. E terminando o texto, os versos 4, o final do verso 4 e já o verso 5. Tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ao orarmos a Deus dando graças por aquilo que temos recebido, seja o casamento, seja o alimento, seja qualquer outra coisa que nós, por consciência cristã, sabemos que nos foi dado por Deus, aquilo pelo que oramos é santificado, separado para Deus, dedicado a Deus para ser usado de maneira santa. É importante que nós tenhamos o hábito de agradecer, que nós sejamos pessoas gratas a Deus por tudo aquilo que temos recebido. Gratidão a Deus demonstra a glorificação do Senhor. Como eu disse, infelizmente as redes sociais vêm e roubam a gratidão de nós, porque a gente sempre compara, e a comparação é algo, novamente, demoníaco. Quando a gente compara as coisas, quando nós comparamos filhos, quando nós comparamos o que temos, quando nós comparamos bens, qualquer coisa que nós comparemos, a gente perde o foco
de agradecer a Deus por aquilo que Ele nos deu e passamos a sermos ingratos por aquilo que temos e ainda desejarmos coisas que não são nossas. É muito perigoso isso, irmãos. É muito perigoso isso. Porque isso gera uma bola de neve em nossa vida, uma bola de neve de insatisfação, uma bola de neve de ansiedade, uma bola de neve de problemas, porque a gente nunca é grato, a gente nunca consegue agradecer, porque sempre tem alguma coisa que nós desejamos, sempre tem alguma coisa nova que nós queremos e que nós não temos, e eu preciso ter aquilo, e eu preciso, enfim, eu preciso. Nós precisamos ser gratos. Gratidão a Deus. E essa gratidão é algo extremamente poderosa, porque ela nos lembra, em primeiro lugar, que aquilo que temos nos foi dado por Deus. A gente precisa lembrar tudo aquilo que nós temos em nossas mãos. Deus foi quem deu. Foi o Senhor que deu. Em segundo lugar, nos lembra que devemos cuidar daquilo que Deus nos deu. Em terceiro lugar, nos lembra que não somos senhores de nossa vida e devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que temos. E às vezes é por aquilo que nós não temos também. É estranho esse pensamento. Eu preciso agradecer por aquilo que eu não tenho. Há coisas que, se nós tivéssemos, certamente nos afastariam de Deus ou seriam danosas para a nossa vida. E precisamos agradecer. Senhor, obrigado porque o Senhor não me deu isso. Talvez seja a oração mais difícil que nós podemos fazer num dia. Obrigado porque eu não tenho isso. Porque se eu tivesse, talvez eu não soubesse lidar de forma correta com isso. Como é que a gente aplica, então, tudo isso? Como é que a gente aplica toda essa grande frase, essa grande sentença que Paulo escreveu a Timóteo? Eu queria propor 3 formas de aplicação. E aqui realmente estou caminhando para o final. Então, não durou 1 hora, foi bem menos que isso. Para a glória de Deus, não durou 1 hora e vai todo mundo almoçar na hora certa. A primeira forma que nós podemos aplicar isso é termos em mente que temos um inimigo em atuação. Satanás é o inimigo da igreja e dos crentes. Ele age ao nosso redor, tramando ciladas e tropeços para nos afastar do amado de nossa alma. Devemos estar arraigados na palavra de Deus, de forma a conhecer as artimanhas de Satanás e sabermos discernir aquilo que é falso ensinamento na igreja hoje. Isso é algo que todos nós devemos nos empenhar. Satanás atua. Satanás não está vencido por completo. Ele sabe que, no fim das contas, a derrota é certa dele. Ele nunca... Pensa, Satanás não é páreo para Cristo. Nunca foi. Nunca foi. E ele já é derrotado. Mas ele ainda anda ao redor, tramando quem devorar. Ele é insistente. E nós precisamos lembrar dessa insistência dele. E precisamos lembrar que precisamos... a gente precisa muita coisa. A gente precisa lembrar de estarmos atentos às artimanhas dele e saber discernir através do Espírito Santo aquilo que é ensinamento errado. A segunda forma de aplicação desse texto de Paulo a Timóteo é nos lembrarmos de sermos gratos a Deus por aquilo que temos, desde o prato de comida à nossa frente, ao nosso casamento ou à nossa solteirice também. Às vezes é mais fácil sermos gratos por aquilo que é extraordinário, como uma viagem de férias ou um aumento de salário, mas nem sempre nos lembramos de sermos gratos por termos o que comer naquele exato momento. Paulo exorta Timóteo a ensinar a igreja em Éfeso a dar graças, e nós, da graça, precisamos aprender a dar graças. As menores coisas. Outro dia eu falei, enquanto pegava aqui, às vezes nós temos essa oração mecânica de agradecer, Senhor, obrigado pela refeição, em nome de Jesus, amém. Não é assim que se agradece a Deus, é óbvio que não. Mas mesmo pelo prato de comida que temos para comer, daqui a pouco vamos partilhar do alimento, alguns vão ficar aqui, vão ficar juntos e vão partilhar para o alimento. Precisamos ser gratos por isso. Esse momento não se repete, embora esse momento se repita a cada domingo, esse momento de hoje não vai se repetir, as conversas que vão acontecer aqui não se repetem. A forma como Deus vai abençoar a cada um, talvez não se repita por muitos anos. Precisamos ser gratos por isso. Por aquilo que vivemos nesse momento, por aquilo que Deus dá agora, ou por aquilo que Ele não nos dá, como nós já conversamos. Em terceiro lugar, precisamos lembrar que tudo o que Deus criou é bom. Ele criou para o deleite do homem e para a sua própria glória.
Nós não devemos, em hipótese alguma, buscar como prazer final as coisas que Deus dá. Mas devemos aprender a dar graças a Deus pelo prazer que encontramos nessas coisas. Ou seja, nós não temos alegria final nessas coisas, mas podemos ser gratos a Deus pelo prazer que essas coisas nos dão. Não é errado agradecer porque temos prazer no nosso casamento ou porque nós temos prazer em ter uma boa refeição. Não é errado agradecer a Deus por isso. Deus é glorificado nesse momento de prazer. Mas precisamos ter a ideia de que isso não é a razão da nossa vida. Não é a razão da nossa vida. O homem foi criado com uma finalidade máxima, suprema: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. A obra de Cristo permite que desfrutemos a Deus eternamente. Se Cristo não morresse na cruz e não rasgasse aquele véu de forma final, de cima a baixo, nós não teríamos acesso a Deus e não poderíamos ter essa conversa e essa gratidão diretamente a Deus. Nós estaríamos ainda separados e precisaríamos de um sumo sacerdote que faria tudo isso para nós. Jesus é esse sumo sacerdote. Jesus veio, rasgou o véu que separava o homem de Deus. Não há mais separação. Não há mais separação. Não há como esconder mais isso. Temos livre acesso ao Senhor. E podemos ser gratos a Ele. E podemos demonstrar nossa alegria pelas coisas que Ele nos dá. E nosso prazer, o prazer que nós temos nas coisas que Ele nos dá. Dessa forma: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu isso ou aquilo. Obrigado pelo prazer que eu tenho em ter amigos. Obrigado pelo prazer que eu tenho em ter uma família de fé. Obrigado, Pai. Devemos ser gratos a Deus. A obra de Cristo permite que desfrutemos a Deus eternamente. Ele e somente Ele deve ser a nossa maior alegria, prazer e contentamento. Irmãos, eu creio que é isso que Paulo fala a Timóteo nesse início da carta, do capítulo 4 dessa carta. Havia muitos problemas na igreja de Éfeso, mas a igreja de Éfeso tinha um bom pastor. Na verdade, tinha dois bons pastores, porque tinha Timóteo, pastoreando a igreja, e tinha Jesus como sumo sacerdote, que estava cuidando da vida de Timóteo e daquela igreja. Talvez nós não tenhamos todos os problemas que aquela igreja tenha, e oremos para que não tenhamos mesmo. Mas isso não nos impede, isso não nos exime da responsabilidade de lutar contra heresias, de saber que o diabo atua, de saber que devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele dá, e de sabermos que precisamos dar glória a Ele por tudo. Isso não nos exime dessa responsabilidade. Termos um púlpito saudável facilita essas coisas, na verdade. Então aproveitemos isso. Aproveitemos isso. Há inúmeros de irmãos nossos que não têm essa oportunidade de ter um púlpito saudável, com um pastor que se aplica nas Escrituras, com pessoas que buscam conhecer a Jesus constantemente. Oremos por essas pessoas e oremos por nós também. E a Cristo toda a glória, para sempre e sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é eterna. Obrigado, Senhor, porque através do auxílio que Paulo prestava a Timóteo, nós temos tantas coisas para aprender hoje. Eu peço perdão, ó Pai, se falhei em dizer algo claramente como o Senhor intentava, Senhor, mas peço, Senhor, que aquilo que foi dito de forma clara, que fique no coração dos meus irmãos, ó Pai, e no meu também. Permita, ó Pai, que nós sejamos transformados a cada dia para a Tua palavra, Senhor, para que assim possamos ser pessoas que vivem de fato para a glória de Jesus nessa terra, Senhor. Glorifica o Teu Filho em nossa igreja, glorifica o Teu Filho em nossas vidas, ó Pai, glorifica o Teu Filho em nossas famílias também. É o que pedimos, Senhor, no nome santo e glorificado de Jesus Cristo, Deus. Amém.